Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema: é possível o médium perder suas capacidades mediúnicas? É possível o médium ficar sem a sua mediunidade? Como eu já falei, eu vivi uma vida ativa, mediúnica. Eu participava de reuniões. Eu sou médium ostensivo. Para quem não sabe, o médium ostensivo é aquele que dá acesso à sua fala, permite que o espírito acesse a sua fala para que ele possa se expressar. Esse é o médium ostensivo. Então, na reunião espírita é aquele que recebe o espírito, mais precisamente. Pessoal, eu tive um momento da minha vida em que eu via quando as pessoas iriam desencarnar, morrer, propriamente dito. Olhava para a pessoa, eu visitava assim, ia das casas e eu via que eu sentia um cheiro específico nas pessoas, que como se fosse o cheiro, não que a morte tenha um cheiro ruim, mas eu sentia um cheiro como se fosse um cheiro que a pessoa iria desencarnar. Para mim era um odor específico e eu sabia que aquele odor estava relacionado ao desencarne. E era um fato, as pessoas realmente, quando eu observava, com o tempo ela desencarnava, pouco tempo depois. Também tinha muito clarevidências, muitas visões de coisas que iriam acontecer, sonhava até em coisas que iriam acontecer. E isso enquanto eu estava na ativa, trabalhando energeticamente na mesa mediúnica, trabalhando como médium, trabalhando como espaço de caridade também, que faz parte da mediunidade, quando você trabalha na doação de sua energia em prol do outro. E a minha mediunidade eu sentia que era muito ativa, sabe? Você tem que observar muito, tem que sempre se analisar sempre para que não caia no fascínio. Eu já tive quedas de fascínio. Eu tento observar muito nessa questão do fascínio, para não haver essas quedas, né, pessoal? Mas sempre a gente tem que estar sempre vigiando e orando para não cair no fascínio. E o que é que eu observei com o tempo? Eu tive esse afastamento de todo esse contexto mediúnico, de trabalhos mediúnicos, de trabalhos de mesa, de trabalhos de doação, de caridade. Eu me afastei muito devido a trabalho, devido a minha forma de trabalhar atual, mas não é motivo. Se Deus quiser eu vou voltar, eu vou estar ativa novamente, encontrar um local que eu me identifique. Não vou esperar mais, eu decidi não esperar mais, decidi realmente conhecer algumas casas para que eu possa me identificar. É porque, pessoal, quando a gente passa por muitos locais, que eu já passei por muitos locais, já visitei muitas casas, já trabalhei em muitas casas, você sabe que são pessoas. Aí, como são pessoas, você fica, de certa forma, desestimulado com algumas situações de algumas casas. Aí, essas situações acabam te afastando. Mas você não tem que se afastar por causa de pessoas, porque as pessoas estão ali em aprendizado. As pessoas que mais precisam do nosso entendimento são justamente as pessoas que estão nos centros das igrejas, porque se elas vão é porque elas estão precisando de ajuda. Uma vez tinha uma pessoa que ele frequentava, e pessoal, eu conhecia muito essa pessoa por fora da casa, porque era quase como se fosse um vizinho, e eu conhecia todos os passos dele, eu conhecia até, ele tinha uma loja próximo, eu comprava nessa loja, e sabe, a funcionária era amiga da época da minha irmã, e ela às vezes conversava, né, assim, desabafava, né, então falava às vezes da forma com que ele as tratava, que ele era muito enérgico, que era muito assim, que era muito complicado, que era muito duro, sabe, era em situações desse tipo. E eu via a pessoa na casa espírita, ele tentando ser uma pessoa ali que ele não era, e eu ficava me perguntando, eu me perguntei isso até numa mesa mediúnica. Eu falei assim, porque ele veio me doutrinar uma vez, doutrinar o espírito que estava comigo. E eu fiquei fazendo essa pergunta:
poxa vida, por que que ele não coloca em prática tudo aquilo que ele falou? Aí eu me indaguei, fiquei me indagando depois dessa consulta na mesa, desdobrado, e fiquei me indagando. O que é que esse ser humano está fazendo aqui? Se ele é aqui uma pessoa e lá fora ele é outra, ele está sendo hipócrita. Aí, pessoal, na hora eu escutei a voz no meu ouvido. Imagine esse ser se não estivesse aqui. Aí eu fiquei assim, parei de indagar, parei totalmente de indagar aquilo. Realmente eu não indaguei mais, eu digo. Realmente, se ele é assim, imagine ele conhecendo os princípios, os conceitos, imagine se ele não estivesse aqui, então como ele não seria. Então, pessoal, ele estava na evolução dele, ele estava fazendo aquilo que estava dentro do que ele poderia realizar. E a gente não deve criticar, nunca, porque a mensagem veio na hora, a frase veio na hora. Imagine ele se não estivesse naquela casa, aprendendo, doutrinando, tentando colocar no dia a dia dele, como é que ele não seria? Então, eu realmente, foi um ensinamento maravilhoso, foi uma coisa assim, que eu recebi na hora, foi uma coisa assim, para mim eu achei tudo. E, mais uma vez, deixa um ensinamento de que o quanto a gente deve, no lugar de olhar pela nossa ótica, olhar pela ótica divina. Porque Deus sabe o que faz, Ele está ali por algum motivo, Ele está ali por um aprendizado, embora Ele seja muito duro, seja uma pessoa difícil. É o caminhar dele, pessoal, é o caminhar de cada um. Então, saindo desse contexto, que eu estou tentando quase sair aqui do tema, e o que acontece? Eu participava dessas reuniões, ficava muito tempo nessas reuniões mediúnicas, e fui me afastando aos poucos, como eu falei, fui me afastando, e essas coisinhas que eu sentia foi diminuindo, sabe? É como se fosse, poxa, pessoal, vamos deixar um exemplo bem claro. Um membro, quando você não usa um membro, ele atrofia, não é isso? Se você passar muito tempo sentado numa cadeira, muito tempo, por exemplo, você ficou idoso, aí você procura não fazer atividades, você fica muito tempo sentado em uma cadeira, o que vai acontecer? Seus membros vão se atrofiar, você não vai conseguir mais andar, suas pernas vão travar. É assim, é isso que acontece quando a gente não utiliza das pernas por muito tempo. Você vai atrofiando, os membros vão atrofiando. É tudo que você não utiliza. Você não está utilizando a mediunidade, você não está colocando em prática, na ativa. Então, como eu falei, eu via alguns espíritos que iriam desencarnar, eu via situações de clarividência, e nessas clarividências, situações que iriam ocorrer, fui me afastando aos poucos e fui diminuindo. Eu perdi a mediunidade, como se diz, propriamente dito. Foi me retirada a mediunidade? Não, pessoal, não foi retirada. Ela está latente lá dentro. Porque tudo que você aprende na sua vida, ela está guardada no seu HD. Tudo que você aprendeu. É só você ter aquele gatilho, a emoção daquele momento, que você vai puxar naquela pasta do seu HD aquele momento, aquela sensação, e colocar tudo naquele aprendizado que você teve. Então é só você retornar para a prática que você vai continuar a colocar em prática tudo aquilo que você nasceu com aquilo. A mediunidade não é algo que foi conquistado. Ninguém se conquista uma mediunidade. Você nasce um médium, entende? Você nasceu médium, você, dependendo da sua faculdade mediúnica, você terá sempre essa faculdade mediúnica. Por exemplo, eu tinha audição, ainda tenho audição, que eu escuto de vez em quando. A visão eu tenho, a visão eu vejo. Hoje em dia eu estou em casa e eu sei quando eles estão se escondendo, ele bota a cabeça, pessoal, eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, na cozinha, aí eles colocam a cabeça na área de serviço, puxa bem rápido a cabeça, e eu digo, eu estou vendo, viu? Tá se escondendo por quê? Venha conversar comigo, venha logo dizer o que é que você quer. Aí a minha esposa lá da sala, ai meu Deus do céu, ela tem medo dessas coisas, ai meu Deus do céu, agora pronto.
Mas é algo assim que é um relance. Eu não perdi essa parte da visão, nem da sensação. Aí eu sei quando ele chega, porque ele vem por trás, ao lado, aí me arrepia todo o corpo. Outra sensação da energia, né? Que é o sentir, que é o arrepiar, a constatação da energia naquele ambiente. Então essas coisas eu ainda tenho. É pouco em relação ao que era, ela está mais leve com relação ao como eu sentia, mas não que eu perdi, porque no momento que eu voltar a trabalhar, tudo aquilo que eu sentia, pessoal, ele volta à tona. Então não, o médium não perde as faculdades mediúnicas, ele não cessa, não é retirado, a não ser que ele esteja fazendo bobagens. Se ele está fazendo bobagem com a mediunidade, espíritos bons se afastam e quem vem são os espíritos inferiores. Mas ele continua um médium. No lugar dele ser um médium de bons espíritos, ele será um médium de maus espíritos. É o caso de muitos que usam para ganhar poder, fama, dinheiro. Muitas vezes quem está ali com ele não é um espírito bom, mas sim aqueles que querem te levar para baixo. Que isso é outro assunto que eu já falei também sobre essas questões, sobre o preço da mediunidade. Pode assistir o vídeo lá se você quiser assistir. Então é isso, pessoal. A mediunidade, ela está ali, sempre estará comigo. Eu gosto de ser médium, é uma coisa prazerosa, gosto desse contato com os espíritos. É gratificante. Embora o meu trabalho esteja tomando todo o meu tempo, mas veja que eu estou aqui gravando. Foi uma forma de estar mais próximo a essa questão dos espíritos. E eu sinto quando chega um espírito, ele sente ali, fica escutando o que eu estou falando. Às vezes ele está até me dando orientação, embora ele não seja evoluído, mas ele me dá alguma orientação, eu capto ali e falo na hora, sabe? É mais ou menos assim, é bom, gratificante. Eu não, jamais eu diria que eu rejeitaria a minha mediunidade, não é uma coisa que eu rejeito. Eu rejeitei no passado, no início é complicado, né? Que você começa a ver algumas coisas, você não quero ver isso não, tem essas coisas. Mas até mais de antemão é muito bom. Tem só que ter cuidado com o fascínio. O fascínio é muito sério, muito complicado. É isso, pessoal. Mediunidade não se perde, mediunidade se aperfeiçoa. Com o tempo você vai tendo esse controle, esse aperfeiçoamento da mediunidade, esse conhecimento energético das energias, e assim para você poder usar em prol do outro, da humanidade, em prol de servir sempre ao outro. É para isso que serve a mediunidade. Fiquem todos em paz. Se você estiver gostando desse vídeo, eu nunca peço para compartilhar, mas eu peço para você, se tiver alguém que precisa ouvir alguma das palavras dos meus vídeos, se os meus vídeos servir para alguma pessoa, mande para essa pessoa, se ela estiver precisando no momento. Eu tenho um vídeo sobre a depressão e muitos outros assuntos. E com o tempo, pessoal, eu comecei a gravar no carro para fazer uma experiência, porque é o único momento que eu tenho de gravar assim na semana, quando eu estou indo para o trabalho e eu paro um pouquinho para gravar. Eu sei que o áudio ele não fica muito bom, mas com o tempo a intenção é essa, com o tempo você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando a qualidade dos seus vídeos, e é isso que eu vou tentando fazer para levar para vocês, melhorar um pouco essa qualidade do vídeo. E minha intenção toda, pessoal, é trabalhar essa energia, circular essa energia, não deixar essa energia parada. Minha intenção é essa. E talvez eu diminua, não sei, o ritmo desses vídeos quando eu começar a trabalhar mediunicamente, porque eu já estarei fazendo circular essa energia de outra forma. Eu não tenho intenção de estar aqui nesse canal, crescer, atingir, não sei, sabe? Não é isso, é não estar parado mediunicamente, nesse sentido de contexto de auxílio, de ajuda. Então, fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.